Oi! Vocês ainda não me veem porque eu tô querendo fazer um negócio aqui, tá? Tá. Eu acho que deu. Vamos lá. Oi! Bom dia pra vocês, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada. Eu quero continuar a série que foi começada, né? Só que assim, no primeiro vídeo eu falei que talvez o terceiro eu fosse colocar o vídeo original que eu já tinha feito. Mas acontece que eu vou fazer ele de volta. Eu achei melhor, né? Já que eu refiz o 1 e o 2, eu vou refazer também o 3. Hoje é dia 26 de janeiro de 2019, às 12 horas e 7 minutos. Meio-dia e 7. Tá? Assim, eu vou arrumar um tempo pra ir cortar o cabelo. Preciso de uma grana também. Não recebi ainda. Virada de mês eu geralmente recebo, então eu já vou correr lá cortar o cabelo. A bateria do gimbal tá a 15%, eu acho, menos talvez. E a bateria do celular tá a 80%, um pouco mais de 80%. Tá, então vamos continuar aqui a nossa série. O vídeo 2 ele acabou acabando pela metade. Não sei se eu vou trazer algumas coisas pra vocês a respeito de algumas coisas que eu deixei passar em branco. Por exemplo, do capítulo 2 ainda, vamos lá. No vídeo 1, na explicação do capítulo 1, eu tinha começado meio que uma explicação a respeito das coisas que Deus fez em perfeição, mas que o homem transformou em algo que não era perfeito, certo? Aí a gente viu que as primeiras coisas que Deus fez, a gente não vê a declaração de que Deus viu que isso era bom. Por exemplo, Deus criou a luz e depois Deus separou a luz das trevas, certo? E há um detalhe também, que nos céus na Nova Jerusalém não existirá mar. Por quê? Porque o mar causa separação entre os povos, causa a separação dos povos, né? Deus nunca quis separar nada de ninguém, exceto a luz das trevas, né? Porque foi necessário. A partir do momento que a luz começa, igual a gente viu na explicação do capítulo 1, depois que a luz começa a resplandecer, as trevas se dissipam, não existem mais trevas. Trevas são a ausência da luz, certo? Então, quando a gente vê a separação da luz entre a luz e as trevas, é algo necessário, certo? Porém, existe uma coisa que não é do agrado de Deus quando acontece separação, é entre homem e mulher, depois que se casam. Qual é o conceito de casamento original? Vamos analisar essa situação. Acontece que quando Deus criou a mulher e a trouxe a Adão, não houve uma cerimônia de casamento, né? E eu vos declaro marido e mulher. Não teve isso. O que acontece? Acontece que o casamento, desde os tempos antigos, eu creio que até hoje, ele se consolida através do sexo, através da cópula, do homem com a mulher, certo? Eu não vou entrar aqui em discussão de homem com homem e mulher com mulher, porque isso é desnecessário. Mais lá pra frente a gente vai ver que isso é completamente antibíblico também, então não é necessário que eu fique falando muito sobre isso. Afinal de contas, errado é errado e certo é certo, tá? E assim, errado e certo não é algo subjetivo, é algo mostrado pela palavra, certo? Assim, se você não acredita na Bíblia, o problema não vai ser meu, vai ser teu, tá? Eu creio nesse livro-texto, certo? E, aliás,
não quero crer, quero saber, né? Quero conhecer para eu poder saber, certo? E quanto mais eu conheço esse livro, mais eu consigo acreditar nele, mais eu consigo saber que o que está nele é o correto, é o real, certo? Então assim, a gente vai vendo explicações, algumas são muito birutas, outras são concernentes ao que realmente fala a palavra, né? E tipo assim, é como o peixe. Quando você come peixe, você tira os espinhos e deixa do lado, e a carne você come, né? As explicações que a gente vê, as minhas mesmo, né? Se você não gostou de alguma coisa, tira o espinho e deixa de lado, e aquilo que você gostou, utilize, aproveite-se disso, entendeu? Vai fazer bem para tua vida, em tudo, né? Todas as áreas da vida. Esse barulho que vocês provavelmente ouvem é da construção que está tendo aqui atrás, tá? Pode ser que vocês ouçam, como pode ser que não. Mas se vocês ouvirem umas batidas assim, é da construção que está tendo aqui atrás. O que acontece? Deus criou o homem e Deus criou a mulher, e o próprio Adão falou o seguinte: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão uma só carne, né? Isso é bom, certo? A gente não vê a descrição de Deus vendo que isso era bom, mas a gente entende que Deus foi lá e selou o que Adão falou. Por quê? Porque mais lá pra frente a gente vai ver que a questão do divórcio é uma questão assim que não devia acontecer. Foi aberta uma exceção para certas coisas que o homem conseguiu tirar da perfeição que Deus criou, certo? Então, por causa da dureza do coração do homem, Moisés permitiu o divórcio, mas não foi do agrado de Deus desde sempre, certo? Bom, enfim, esse foi o finalzinho da explicação do capítulo 2. Aliás, eu já tinha até escrito, sempre dá uma olhada na descrição, porque não é sempre, mas às vezes eu coloco uma informação ou outra, tá? Mas vamos lá. A explicação do versículo 25 eu já escrevi na descrição, certo? Então eu acho que não precisa eu retomar aqui. E os dois estavam nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Eu acho que isso já ficou um pouco claro, né? Mas vamos lá. Vamos para o capítulo 3, que é o vídeo de hoje. Deixa eu ver quanto que tá a bateria do gimbal. Tá em 14%. A bateria do celular tá em 84%. Beleza, vamos lá. Gênesis capítulo 3. Nota do autor. Aqui é nota do autor. O R sempre falha quando eu falo. Vamos lá. Nota do autor. A queda do homem ao tocar na árvore de Deus. A tentação de Eva e a queda de Adão. As 3 mentiras milenares de Satanás. Assim, eu sempre me questionei, eu sempre me perguntei por que o homem não podia tocar na árvore no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quantos né? Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, eu nunca tinha parado para pensar, para meditar nisso, mas nessa Bíblia que eu tenho em mãos, acima do versículo 2:15, do capítulo 2, versículo 15, a nota do autor diz o seguinte: as árvores do homem e a árvore de Deus, as primícias do jardim. Aí, ontem, ali por umas 3 ou 4 da tarde, eu tava me perguntando sobre isso, e na hora eu lembrei de Josué conquistando Jericó,
tudo o que tiver na cidade é anátema. Ou seja, vocês não vão pegar nada do que tiver na cidade. Vocês não vão tocar em nada do que tiver na cidade. Vocês vão passar por ela e a fama da destruição da cidade vai circundar pelas cidades vizinhas e isso vai fazer com que os povos temam vocês. Tipo assim, outra coisa também que eu me perguntava bastante, por quê? Por que Israel? Por que não outros povos? Sabe? Tem muita gente que se pergunta, nossa, Deus é um Deus muito mesquinho, ele tem xenofobia, né? Que é o medo de outros povos, né? Ele é um genocida, né? Tem pessoas que são mais agressivas quanto a isso, falam que Deus é genocida, porque ele foi mandando com que Israel fosse avançando e fosse matando todas as outras nações. E daí eu me perguntava, por que Israel? Né? Essa é uma pergunta que muita gente tem, muita gente fala, porque Deus quis Israel. Mas qual foi o motivo de Deus ter querido Israel? Está tudo explicado na própria palavra. Deus não é xenófobo, Deus não é genocida, certo? O que acontece é que as pessoas leem o texto e pegam textos fora de contextos. E o que acontece? Texto fora de contexto, além de causar pretexto, pode gerar heresia, certo? Então assim, por isso que eu estou pegando desde o começo com vocês, para que nós possamos pegar sempre o contexto das coisas, certo? Algumas coisas eu vou falar tirando do contexto, entre muitas aspas, tirando do contexto, mas mais pra frente a gente vai pegar o texto e encaixar dentro do contexto, vocês vão ver que vai fazer sentido, vocês vão ver que vai encaixar uma coisa na outra, tá? Só que assim, isso de acordo com que for, de acordo como for o andamento dos textos aqui, né? A gente não vai pular, assim espero, né? A gente não vai pular partes. A gente vai pegar os textos desde o começo até o final, eu creio assim, eu espero que aconteça assim, né? Mas enfim. E acontece assim. Por isso que Deus não permitiu que Adão tocasse no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque foi uma das primeiras coisas que Deus criou no jardim, foi o jardim em si. Aí Deus criou a árvore da vida e Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal e os seus frutos, certo? Só que eu creio ainda que Deus primeiro criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, plantou o jardim, plantou a árvore da vida, o rio começou a correr ali, certo? E depois Deus colocou o homem. Mas por que Deus criou a árvore o fruto da árvore? Por que Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Para testar o homem. Pode ser que o homem não tivesse tocado? Sim, pode ser que Adão não tivesse tocado. Pode ser que Eva não tivesse tocado. Pode ser que algum dos filhos dele tivessem tocado. Entendeu? Pode ser que o homem, o primeiro Adão vivesse até hoje. E hoje acontecesse de alguém ir lá e pegar do fruto. Entendeu? Pode ser que nunca tivesse acontecido de alguém ir lá e tocar no fruto, entendeu? Obedecendo a ordem direta de Deus. Aí o mundo não estaria o caos que está hoje, entendeu? Então assim, tudo que o homem plantar, isto também ceifará. Eu acho que foi a explicação do capítulo 1 ou do capítulo 2. Eu já dei uma explicação a respeito da lei, né? A minha visão a respeito da lei, né? Mas enfim, é por isso que eu creio que Deus mandou que o homem não tocasse no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Porque foi uma das primeiras criações de Deus, de acordo com o que o texto nos traz, tá? Vamos lá. Nota do autor: a queda do homem ao tocar na árvore de Deus.
a tentação de Eva e a queda de Adão, as 3 mentiras milenares de Satanás. Agora a gente vai retomar algumas coisas que a gente pegou, algumas pontas soltas que foram abertas nos capítulos anteriores, beleza? Algumas coisas que eu falei que eu ia frisar porque ia fazer toda a diferença no futuro. Agora essas coisas vão começar a se encaixar. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 1 de Gênesis. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Jeová, Deus, tinha feito. A serpente disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? O que acontece? Nota pessoal, tá? Acontece o seguinte. Existem animais que são mais astutos que os outros. Isso a gente vê até hoje. Por exemplo, o macaco, né, que dizem, segundo a teoria da evolução, o chimpanzé é o parente mais próximo do ser humano hoje em dia, né? Tem algumas semelhanças, tem algumas poucas semelhanças, mas tem mais diferenças do que semelhanças. Eu não vou entrar nessa questão aqui também. Aí o que acontece? Acontece que quando o macaco vê uma serpente, o macaco vai fazer de tudo, ou para fugir ou para tentar matar a serpente. E quando a serpente vê o macaco, também vai fazer de tudo para tentar matar o macaco. Mas para quê que o macaco vai matar a serpente? Para se proteger. E por que a serpente vai matar o macaco? Também para se proteger, mas para alimentação. Entendeu? Vamos pegar alguns animais menores, tipo um rato, por exemplo. Por que o rato tentaria... É claro que o rato não vai tentar por causa do tamanho, por causa, né, enfim. Mas por que o rato tentaria matar, se possível, a serpente? Para se proteger. E por que a serpente tentaria matar o rato? Para alimentação. Entendeu? Então, assim, não foi assim desde o princípio, porque a serpente, de acordo com o que a gente viu da parte da alimentação que a gente abriu no capítulo 1, se eu não me engano, que Deus criou os frutos das árvores e as ervas que dão semente para a alimentação do homem e todas as outras coisas para a alimentação dos outros animais, né? E acontece que a serpente foi uma dos primeiros seres que meio que fugiram dessa regra, entendeu? Então, assim, outra regra que Deus, não que Deus tenha imposto, mas que Deus colocou para o homem desde o princípio, também é a questão da alimentação, né? Bom, vamos continuar aqui. Versículo 2. A mulher respondeu para a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. O que foi que Deus disse a respeito da árvore do meio do jardim? Nada. Ou seja, subentende-se que o homem poderia sim comer do fruto da árvore do meio do jardim. Mas qual era o fruto da árvore do meio do jardim? Qual era a árvore que estava no meio do jardim? Lembram? Vamos recapitular? Não lembro se no capítulo 1 ou no capítulo 2. No capítulo 2. Vamos recapitular? O que é que a palavra fala no capítulo 2, versículos 15, 16 e 17? Ou antes? Não, no capítulo 2, versículo 9, aliás. Vamos pegar o capítulo 2, versículo 9 de novo, para ver o que Deus falou a respeito, ou para ver o que a palavra diz a respeito disso. Capítulo 2, versículo 9 de Gênesis. E o Senhor Jeová, Deus,
fez brotar da terra toda a qualidade de árvore agradável à vista e boa para se comer, vírgula, assim como a árvore da vida no meio do jardim, vírgula, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as árvores estavam no centro do jardim. Tá chamando para almoçar. Bom, eu vou lá pegar. Acontece. Vídeo ao vivo é assim mesmo. Eu até poderia cortar essas partes, mas vamos deixar na íntegra. Oi, tentou ligar? Eu vou mais daqui a pouco. Tá? Tá bom. Obrigado. Tchau. Beleza, vamos continuar aqui. Capítulo 2, versículo 9. E o Senhor Jeová, Deus, fez brotar da terra toda a qualidade de árvore agradável à vista e boa para se comer, assim como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos recapitular a explicação que eu comecei. Deus colocou todas as árvores no meio do jardim? Não, até porque não caberia. Deus colocou todas as árvores fora do meio do jardim? Não, a palavra fala que Deus especifica, a palavra especifica a árvore que Deus colocou no meio do jardim. Foi a árvore de jabuticaba? Não. Foi a árvore do conhecimento do bem e do mal? Não. Foi a árvore da vida. A palavra é bem clara quando fala assim como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi a árvore que Deus proibiu Adão de comer? 2:16. E impôs o Senhor Jeová, Deus, ao homem um preceito, dizendo: de toda a árvore do jardim poderás comer. 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Perceba, Deus não fala nada a respeito da árvore da vida. Deus só fala a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Deus foi bem específico, foi bem enfático com relação à árvore que o homem não, do fruto da árvore que o homem não poderia comer. Aí o que acontece? Acontece, igual eu falei no vídeo 2 dessa série, a palavra não especifica onde que estava plantada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Podia ser que estivesse no centro do jardim também, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal juntas, perto uma da outra? Poderia. Como também poderia ser que Deus tivesse plantado a árvore do conhecimento do bem e do mal em um dos cantos do jardim. A palavra não especifica onde exatamente estava plantado. Entendeu? Se a palavra especificasse, por exemplo aqui, ó, assim como a árvore da vida no meio do jardim e também a árvore do conhecimento do bem e do mal, aí daria para subentender que a árvore do conhecimento do bem e do mal também estaria plantada junto da árvore da vida. Mas não fala assim, o texto pelo menos o texto que eu tenho em mãos aqui, e ele é bem próximo das traduções originais, ele não diz dessa forma. Certo? Ou seja, o que Eva respondeu para a serpente aqui não está certo. Por quê? O que Eva respondeu para a serpente? Versículo 3 do capítulo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Mas Deus não falou nada a respeito da árvore do meio do jardim. Deus falou a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não necessariamente estava no meio do jardim. Satanás se aproveitou
desse deslize de Eva, já começou a jogar na cabeça dela. Já começou a jogar com a mente dela. Sabe aqueles desenhos que aparece o diabinho e o anjinho, um do lado do outro, um de um lado e outro do outro? Então, mais ou menos isso que aconteceu. Vamos lá. Capítulo 3. Nota do autor: As mentiras de Satanás. Capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse para a mulher: Certamente não morrereis. Foi totalmente contra a palavra que Deus tinha lançado. Vocês vão experimentar a morte se vocês tocarem no fruto dessa árvore. O que Satanás falou? Certamente não morrereis. Por que Satanás falou isso? Porque ele é homicida desde o princípio. O inimigo, Jesus falou mais pra frente, a gente vai ver isso. O próprio Jesus falou: o ladrão não vem, se não for para roubar, matar e destruir. O ladrão é ou não é um inimigo comum da sociedade? Mas a sociedade opressora faz com que o ladrão seja... Não é bem assim. O ladrão rouba porque ele quer roubar. Se ele não quisesse roubar, ele não roubaria. Ou, por exemplo, tem o telefone ali, né? O ladrão vê dando sopa, o problema é dele, se ele for lá e pegar. O policial tem todo o direito de matar o ladrão nesse caso, entendeu? Aí, a culpa não é do policial que matou o ladrão, a culpa é do ladrão que foi lá e quis mexer no que não era dele, entendeu? Eu sou totalmente a favor disso, certo? Pra quê? Pra nego aprender a não fazer mais isso. Vai trabalhar, vai conquistar o que é teu. Mas não tem trabalho. Não tem trabalho pra quem não procura. Porque pra quem procura tem sim, certo? Mas você fala isso porque você já tem um emprego. Negativo. Amanhã ou depois pode ser que eu seja dispensado. Aí o que vai acontecer? Eu vou começar a roubar ou a matar? Não, eu vou procurar um outro serviço. Mas não vai achar. Vou sim. Tá? Aí vai de você, se você quer procurar outro serviço ou se você quer fazer outra coisa da tua vida, entendeu? Só que cada escolha é uma perca, cada escolha um ganho, entendeu? Tem sempre esses dois lados da moeda. Se você for roubar, você vai ganhar as coisas de forma mais fácil, mas você corre o risco de perder a própria vida. Aliás, você corre o risco de ganhar as coisas de forma mais fácil, mas você corre um maior risco de perder a própria vida. Seja sendo morto por policial, seja sendo morto por outros bandidos, seja sendo, eu vou usar uma palavra aqui, molestado dentro da cadeia, né? Você corre o risco de ter várias percas nesse caso. Entendeu? Então não roube, vá trabalhar. Beleza? É um conselho que eu te dou. Vamos lá. E foi para isso que o ladrão veio. Foi para isso que o inimigo veio. Para matar, roubar e destruir. Certo? Ele quer destruir os seus sonhos, ele quer destruir a sua vida sentimental, ele quer destruir a sua vida financeira, ele quer destruir a sua vida matrimonial, ele quer que você se separe, ele quer que você seja destruído completamente. A gente vai ver alguns motivos aí mais pra frente. Por enquanto, vamos continuar aqui no versículo 5 agora, do capítulo 3 de Gênesis. Vamos lá. Deixa eu só ver a bateria do gimbal. 11%. Bateria do celular, 80%. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 5. A palavra fala: Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Nota pessoal. Por que Satanás falou que sereis como Deus, sendo que Deus fez o homem e a mulher semelhantes a si próprio? A gente vai ver lá. Gênesis capítulo 1,
Versículo 27. E criou do inexistente Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Certo? Eu creio, através dessa palavra, que o homem já era, sim, conhecedor do bem. Afinal de contas, Deus o fez semelhante a si mesmo. Certo? Só que o que acontece? Acontece que os olhos do homem estavam abertos para o bem. O homem não conhecia o que era mal. A partir do momento em que Satanás colocou uma outra opção para a mulher, e a mulher não conhecia essa outra opção, nasceu a cobiça no coração da mulher. Mais lá pra frente a gente vai ver como é que o pecado vem à tona. Eu vou fugir um pouco da minha regra. Eu vou trazer para vocês aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 13 em diante. Que ninguém diga ao ser tentado, sou tentado por Deus, porque ele mesmo é isento do mal, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele não tenta a ninguém. Versículo 14. Sendo que cada um é tentado pela sua própria cobiça, a qual deseja ardentemente, e por isso é arrastado e seduzido para a concepção. Versículo 15. Assim, esta cobiça, tendo sido concebida, dá à luz ao pecado, e quando o pecado é consumado, gera a morte. Certo? Então o que acontece? Quando Satanás apresentou essa outra opção, o mal, para Eva falou: opa, essa opção eu não conhecia. O que é isso? Você vai saber quando você provar. Ah, mas eu não posso provar. Então você não vai saber. Ah, mas eu queria saber sem provar. Não tem como. Não tem como. Você só vai saber se você provar. Aí o que acontece? Versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis. Então a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer. Nota pessoal, poderia ser venenosa. Vamos voltar para a palavra. Agradável aos olhos. Podia ser que tivesse um formato bem bonito. E cobiçável para dar entendimento. A gente já viu aqui sobre a cobiça, né? Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aí tem gente que fala que Adão foi burro por ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, do qual Deus falou para ele não comer. Eu creio que desde que Deus falou para que Adão não comesse, até o dia em que Adão comeu, muito tempo se passou. Deus mostrou a árvore que não era para ele nem chegar perto, e Adão falou: beleza, eu não vou nem chegar perto. Certo? E o que acontece? Adão, eu creio assim, tá? Igual eu falei, eu não sou o dono da verdade, tá? Se você crê de outra forma, de volta. Faz um vídeo, grava ele, coloca aqui no YouTube e marca eu, para eu poder assistir qual é o teu ponto de vista. Entendeu? Vou concordar com ele, pode ser que eu concorde. Eu vou discordar dele, pode ser que eu discorde. Eu não sei. Mas enfim, né? Vamos continuar aqui. Eu creio que Adão, por nunca mais ter chegado nem perto da árvore, quanto mais do fruto, ele já não se lembrava mais qual era o formato do fruto. Entendeu? Aí o que acontece? Como Adão não conhecia mais qual era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele falou: uma fruta nova, Deus criou, Deus deve ter criado coisa nova. Eu vou experimentar e vou comer. Adão comeu. Entendeu? É por isso que eu creio que Adão tenha comido. Tá? Porque Adão não sabia. Tá? Adão sabia, mas ele já não lembrava mais como era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Isso é o que eu creio. Se você crê diferente, beleza, não vamos brigar por causa disso. Mas eu creio assim. Nota do autor.
Os olhos do homem são abertos independentemente do Criador. A morte gradativa do homem. O juízo de Deus é sentenciado. A morte e as justificativas próprias do homem, a coberta de folhas. Versículo 7, capítulo 3, versículo 7 de Gênesis. E abriram-se os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O que acontece? Acontece que o brilho resplandecente da glória de Deus, que eu já expliquei no vídeo 2 dessa série, se esvaiu do corpo deles. Por quê? Porque o pecado gera separação entre Deus e os homens, certo? Adão quebrou uma regra direta de Deus, houve separação. Quando houve essa separação, o brilho resplandecente da glória de Deus, que era iminente no homem, esvaiu-se. Sendo assim, o homem passou a ver a própria nudez. Entendeu? Aí o que acontece? Se envergonhou. Vamos para o versículo 8. E, ao ouvirem a voz, o ruído do Senhor Jeová, Deus, que passeava no jardim, ao declinar do dia, Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aqui vai na explicação que eu já tinha dado no vídeo do capítulo 2, né? Não ficou no vídeo, mas ficou no texto da descrição. Corre lá e dá uma lida, beleza? Que eu tinha falado que a voz remete à palavra, e quem é a palavra? Cristo. Então, assim, quando alguém entra em algum ambiente fazendo barulho, né? Tipo, entra assoviando, entra arrastando o pé, entra puxando os móveis, a gente ouve o ruído disso e a gente sabe, opa, tem alguém chegando aí. Quando a gente ouve uma porta abrir, opa, tem alguém chegando aí, entendeu? Corre lá atender, ou volta pra cá, porque você já sabe quem é, né? Da mesma forma, aconteceu aqui. E ao ouvirem o ruído da voz do Senhor Jeová, Deus, que passeava no jardim ao declinar do dia. Então, assim, eu creio que toda virada do dia, tardezinha, ali por umas 17, 18 horas, o próprio Jesus vinha e conversava com Adão, conversava com Eva a respeito de tudo o que tinha acontecido durante o dia deles, entendeu? Então, assim, é o que devia acontecer hoje em dia também, né? O próprio Jesus descer na terra, não necessariamente, porque ele já veio para cá uma vez e mataram ele, né? Então, assim, igual o Daniel, se eu não me engano. Daniel orava de manhã, ao meio-dia e à tarde, né? É o que nós devíamos fazer também, tomar por hábito, orar de manhã, no meio do dia e à tarde, né? É complicado porque hoje em dia tem trabalho, bababá. Como é que chama? Daniel tinha coisas muito maiores para fazer. Ele era servo de um rei, ele servia ao rei face a face, e por conta de conspiracionistas, ele foi proibido de orar ao Deus do céu. Mais pra frente a gente vai entrar na história dele e a gente vai ver o que é que aconteceu na história dele, entendeu? Pode ser que o som esteja meio que ressonante, como se eu estivesse dentro de uma caixa. Tá? Eu realmente estou dentro de uma caixa porque o ambiente que eu estou hoje é mais fechado e o som bate mais, reverbera mais nas paredes. Então pode ser que que fique um pouco mais esquisito o som hoje. Mas vamos continuar aqui. Então cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aí, sempre quando eu leio isso, eu lembro de Jesus amaldiçoando a figueira, né? Porque não tinha encontrado fruto nenhum nela. Eu
isso é uma ideia minha, que Deus ter amaldiçoado a figueira foi essa treta antiga que tinha sido criada pelo homem, né? Afinal de contas, a palavra sempre fala da figueira, né? Desde o começo da história da Bíblia é falado a respeito da figueira. Podia ter sido folhas de outras árvores? Podia. Mas o homem resolveu pegar a folha da figueira. Deixa eu ver a bateria. 10%, 77%. O homem resolveu pegar a folha da figueira. Então, lá no futuro, o segundo Adão amaldiçoou a figueira, né? Não que a gente não possa comer figo hoje em dia. A gente pode sim comer figo hoje em dia, porque a palavra não coloca nenhuma lei restringindo a gente de comer figo. Se bem que figo muita gente não gosta, igual Giló, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. Fizeram para si aventais. Versículo 8. Então, ao ouvirem o ruído a voz ou o ruído do Senhor Jeová, Deus que passeava no jardim, ao declinar do dia, Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Jeová entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Jeová, Deus, ao homem, e lhe perguntou, onde estás? Versículo 10. Respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque percebi que estava nu e me escondi. Versículo 11. E Deus lhe perguntou, quem te mostrou que estavas nu? Nota pessoal. A quem você anda ouvindo? Com quem você tem andado? Essa pessoa tem te mostrado coisas que você não devia ver? Ou você tem mostrado coisas boas para ela? Tem um ditado que diz, diga-me com quem andas, te direi quem és. Eu não concordo 100% com esse ditado, porque veja com quem Jesus andava. Jesus era influenciado por essas pessoas? Não. Ele era influente sobre essas pessoas. Então assim, diga-me com quem andas, te direi quem és, não é tão certo assim. Porém, a maioria das pessoas hoje em dia não tem uma mente forte. Então assim, se anda com maconheiro, vai acabar fumando mais cedo ou mais tarde. Então, evita de andar com esse tipo de gente, se você não tem uma mente tão forte assim. E mesmo que tenha uma mente tão forte assim, mesmo assim evite a companhia dessas pessoas. Não só maconha, mas todos os outros tipos de droga. Evite bares e outras coisas assim, né? Pra você não acabar caindo, pra você acabar não caindo, entendeu? Evite pra você não cair, entendeu? A menos que você tenha consciência do que você faz e você... Poxa vida, isso é muito complicado. Assim, se você trabalha com esse tipo de coisa, continua, entendeu? Porque a tua vida faz toda a diferença na vida dessas pessoas que estão tentando sair desses vícios, entendeu? Agora, se você já fez esse tipo de coisa, já experimentou algum tipo de droga, e começar a andar na companhia dessas pessoas, mais cedo ou mais tarde você vai acabar recaindo de volta, entendeu? Então assim, se você sabe que a tua tendência é a queda, evita, entendeu? Mas se você acha que você é forte o suficiente para influenciar essas pessoas a não usarem mais, beleza. Só que se você perceber que tá começando a cair na onda deles, começa a se afastar, entendeu? Por quê? Porque essas pessoas precisam de um norte, precisam de um motivo para deixarem essas coisas, entendeu? Então assim, se você puder
Conversa com esse tipo de pessoas. Conversa mesmo, dá conselho mesmo, entendeu? Igual eu falei no vídeo anterior ou no outro vídeo. Conselho nunca é demais. Conselho é sempre bom, entendeu? Então assim, depende do conselho também. Tem gente que dá conselho pra mal. Então um conselho pra mal não aceite. Mas enfim. Vamos voltar aqui. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Capítulo 3, versículo 12 de Gênesis. E Adão disse: a mulher que me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. O que Deus fez? Deus ordenou que Adão se divorciasse de Eva por causa disso? Não. Adão conheceu a Eva e Eva conheceu a Adão. Se os dois copularam, Deus selou a união dos dois. Deus casou os dois a partir desse momento. Entendeu? Agora, se Adão não tivesse feito nada com Eva, nem Eva tivesse feito nada com Adão, nenhum dos dois teria sido casado. Entendeu? Então, cada um sofreria as consequências de si mesmo. Mas como aconteceu, os dois tiveram que sofrer as consequências meio que juntos, entendeu? E Adão disse: a mulher que me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. Aqui, uma coisa bastante pessoal. Eu creio que se Adão não tivesse jogado a culpa em outrem, se Adão não tivesse culpado outras pessoas pelo erro que ele mesmo cometeu, eu creio que Deus teria aberto uma condição para o homem continuar vivendo no jardim. Eu creio assim. Tá? Só que o que acontece? Acontece que o primeiro Adão empurrou a culpa que era dele para outra pessoa. Se Adão tivesse se jogado no chão e começado a se humilhar perante Deus, eu creio que pela benevolência de Deus, Deus teria aberto uma condição para Adão continuar vivendo no jardim. Mas, como Adão não quis puxar para si uma responsabilidade que era dele, Deus falou: opa, vai ter consequência para você, cara. Aí o que acontece? Versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aqui tem duas vertentes de pensamento. Existem pessoas que dizem que nessa história toda a serpente foi a que mais teve... não é cara de pau. Me fugiu a palavra agora. Não é honra também? Enfim, a serpente ou Satanás foi o que mais teve caráter, lembrei. A serpente, Satanás, foi o que mais teve caráter nessa história toda. Né? Existem pessoas que falam dessa forma, entendeu? Porém, aqui mais pra frente a gente vai ver que Deus não perguntou pra serpente. Deus foi logo dando castigo. Por quê? Porque se Deus perguntasse para a serpente ia continuar o ciclo que foi começado em Adão. Um empurrando a culpa para o outro, um empurrando a culpa para o outro. Isso não é bom. Se a culpa é tua, puxa para si. E se a culpa não é tua, puxa para si também. Entendeu? Mais cedo ou mais tarde a verdade vai vir à tona. Não que você vai estar mentindo, puxando a culpa para si. Mas você vai evitar que outras pessoas sejam punidas, certo? No presente, mas no futuro a verdade vai vir à tona e a punição que a pessoa vai receber vai ser pior. Por quê? Porque você puxou para si uma culpa que não era tua, então você vai ser galardoado por isso e a pessoa vai ser mais punida do que seria se você tivesse empurrado a culpa para a pessoa. Entendeu? Então assim, não faça isso pensando: eu quero que essa pessoa se dê mal no futuro, então eu vou puxar essa culpa pra mim, que quando descobrirem vão acabar com a raça dessa pessoa.
não faça isso pensando assim. Tá? Isso é uma coisa muito ruim se for feita com o intuito do coração errado. Tá? Se for puxar a culpa para si, puxa a culpa para si não querendo que a pessoa seja descoberta. Seja sempre sincero. Tá? Se você não gosta da pessoa, se você tem alguma coisa contra a pessoa, senta com a pessoa e fala na cara. Não gosto de você, fulano, por causa disso, disso, disso. Pode ser que eu esteja errado, mas é o que eu acho a teu respeito. Entendeu? Seja sincero. Entendeu? Por quê? Porque daí a pessoa vai, poxa, o que eu estou fazendo de errado? Entendeu? Assim, não queira começar uma briga. Isso nunca é bom. Tá? Isso nunca é bom. Começar a briga nunca é bom. Mas seja sempre o mais sincero possível. Seja sempre o mais transparente possível. Tá? Não puxe, não empurre a culpa para as pessoas. Puxe a culpa para si mesmo. Tá? Seja enxada e não pá. A pá só... A pá só empurra para outros, a enxada sempre puxa para si. Então, nesses casos, seja sempre enxada e não pá. Tá? Deixa eu ver quanto tempo já tem. Tem 51 minutos já. Mas vamos continuar aqui. Eu ainda estou meio longe do final. Nota do autor: a maldição sobre a serpente e a promessa de redenção pela semente da mulher. A primeira profecia sobre Cristo. Versículo 14 de Gênesis 3. Então o Senhor Jeová, Deus, disse para a serpente: porque fizeste isso, maldita serás mais do que todos os animais domésticos e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Aqui tem alguns mistérios que a gente vai ver logo a seguir. Mas vamos pegar algumas coisas aqui. Maldita serás mais do que todos os animais domésticos e mais do que todos os animais do campo. Por que Deus amaldiçoou também aos animais, sendo que os outros animais e até as árvores, até os vegetais, não tinham culpa daquilo que Adão fez? Deus foi injusto nesse caso? Não. Eu vou tentar explicar para vocês por causa do seguinte. Por que Deus não foi injusto nesse caso? Por causa do seguinte. Você paga uma companhia de seguros para assegurarem a sua casa. Então você vai lá e paga alarme, você vai lá e paga isso, você vai lá e paga aquilo, você vai lá e paga aquilo outro, para guardarem a sua casa. Certo? Alguém entra lá e furta alguma coisa. A companhia de seguros não repassa o valor para você. O que você vai fazer? Você vai falar muito mal dessa empresa. E eu não tiro a tua razão. Sabe? Você vai denunciar a empresa que instalou o alarme, a empresa que cuida do alarme, você vai denunciar a empresa que cuida das câmeras, você vai colocar a boca no trombone, como diz o ditado, né? Eu não tiro a tua razão. E assim, toda uma equipe de trabalho vai ser vai receber um malefício disso, entendeu? Não só a pessoa que estava no trabalho, naquele momento, mas toda uma equipe vai ser prejudicada por causa disso, entendeu? Vão melhorar o serviço? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é teu direito reclamar se isso acontecer, entendeu? Então assim, qual foi a profissão? Por que foi que Deus colocou Adão no jardim? A gente já viu lá no versículo 2, no capítulo 2, lavrar a terra. Cadê?
Puxa vida. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para que o cultivasse e o guardasse. Então, assim, além de tudo, além de tudo, Adão era responsável por guardar o jardim de todas essas coisas, entendeu? Nada disso teria acontecido se Adão tivesse prontamente ido lá e se prontificado a falar: não, serpente, você está errada e a minha mulher está aqui comigo, eu não quero que você fale mais com ela, tá? Eu expulso você do jardim a partir de agora e você nunca mais, nenhum dos seus descendentes vão poder pisar no jardim de volta. Esse teria que ser o papel de Adão como guardador do jardim. Mas Adão não fez isso, entendeu? Então, de certa forma, sim, foi culpa de Adão. E tem muita gente que culpa só Eva, tem muita gente que culpa só Adão, tem muita gente que culpa só a serpente. De volta, não vamos empurrar a culpa. Tá? Se eu peco, a culpa é minha pela consequência do meu pecado. Se você peca, a culpa é tua pela consequência do teu pecado. Então, assim, Adão tem certa culpa nisso? Não. É você quem tem culpa nisso. Entendeu? Não jogue responsabilidade no colo de outras pessoas por aquilo que você fez. Porque isso é errado. Tá? Vamos continuar aqui. Além do que, a serpente é um animal. Então, assim, eu creio que a serpente ali representava a todos os outros animais, entendeu? Tipo assim, quando você é representante legal de uma pessoa, você também é representante legal de vários bens que a pessoa tem, entendeu? Então, assim, a serpente como representante legal de todos os animais, ela recebeu a culpa maior, mas todos os outros animais também receberam, entendeu? Por mais que não tivesse sido culpa de todos os animais, mas todos os animais tiveram parte nessa maldição que foi lançada sobre toda a terra. E é por isso que hoje o mundo é o caos que é, porque o homem ficou longe do seu Criador. E alguns não querem nem saber se existe realmente esse Criador ou não. Eu sei que esse Criador existe. Não é eu creio, é eu sei. E por eu saber, eu passo a crer. Entendeu? Então vamos continuar aqui. Versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Aqui ele colocou a separação através do tamanho da letra, da primeira letra usada. Entre a semente da serpente, com S, a semente com S minúsculo, e a semente com S maiúsculo da mulher. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui tem alguns mistérios que eu ainda não consegui descobrir. Mas vamos continuar aqui. Assim, de volta, eu não sou o dono da verdade, tá? Então, assim, tem muita coisa que eu ainda preciso aprender, tá? Porque, afinal de contas, a gente tá vivendo nessa terra aprendendo tudo ainda, né? Não existe, eu creio que não exista uma pessoa que sabe tudo sobre todas as coisas. A única pessoa que soube tudo sobre todas as coisas foi Salomão. E o final dele não foi legal. Tá? Então, assim, é bom buscar conhecimento? Sim. É um conselho que eu dou. Busque conhecimento. Mas preste atenção no conhecimento que você está indo buscar. Cuidado com as coisas que você tem procurado. Com o conhecimento que você tem procurado. Tá? Beleza, vamos continuar aqui então. Nota do autor. A maldição sobre Eva, abre parênteses, domínio como punição, não como bênção, fecha parênteses. O que acontece? Acontece que Deus criou a mulher como ajudadora do homem.
Então tudo que o homem pedia para a mulher ia lá e fazia, entendeu? E isso era uma bênção para ela. Só que depois do pecado isso passou a ser pesado demais. Por quê? Porque no jardim tudo estava ali, vamos colocar entre muitas aspas, porque não é bem assim, mas vamos colocar dentro do contexto para vocês poderem entender. Tava tudo ali meio que de mão beijada, entendeu? Então, se Eva ia pegar uma fruta, Eva trazia também uma fruta para Adão e vice-versa, entendeu? Porque um ajudava o outro, entendeu? Só que depois do pecado, isso mudou. Vamos ler Gênesis 3,16. E para a mulher, disse: multiplicarei grandemente as dores da tua gravidez. Com dores darás à luz filhos, e ao teu marido desejarás, e ele te dominará. Então, assim, o desejo dela para ele dominaria ela, e ele dominaria ela também por conta disso. Então, assim, o desejo a dominava, e por causa do desejo que ela tinha por ele, ele a dominava também. Então ela foi dominada de todas essas formas, entendeu? Isso é uma maldição. Quando você se deixa dominar por qualquer pessoa, ou por qualquer coisa, ou por qualquer desejo, quando você se deixa dominar por isso, isso é muito prejudicial a você mesmo, entendeu? Então, assim, num relacionamento, por exemplo, se esse relacionamento, se o cara tá te batendo, tá te prejudicando de alguma forma, cuida, entendeu? Não vou dizer para você se separar se você já for casado, mas se você ainda estiver no começo do relacionamento, se você estiver ainda namorando ou noivando, deixa o cara, entendeu? Porque você ainda não tá casado, então você ainda não tá sob o domínio da lei, entendeu? Então, assim, se o cara tá te perturbando, se o cara tá te maltratando, se o cara tá falando um monte pra você, se o cara tá batendo em você fisicamente ou verbalmente, deixa o cara, entendeu? Da mesma forma, a mulher, entendeu? Porque tem muita mulher que faz um monte de coisa arada pro cara, e quando o cara fala alguma coisa pra mulher, a mulher ainda acha ruim, entendeu? Porque tem mulher que é muito pior que o capeta até, vamos dizer assim, né? Então, assim, se você, seja homem ou mulher, tá se prejudicando por causa do companheiro, da companheira que você tem, e ainda não tá casado, cuida, entendeu? Se for possível, sai sem rascada, entendeu? Por quê? Mas eu amo meu namorado, eu amo meu noivo, eu tenho certeza que ele vai mudar, ele não vai mais me bater depois que a gente casar. Não. Eu sinto em te dizer, mas se ele te bate agora, enquanto vocês ainda estão namorando, enquanto vocês ainda estão noivos, isso só tende a piorar. Entendeu? Então, assim, o homem também, se a mulher bate em você, cara, 2 na pata do camelo, entendeu? Eu ia falar 2 na pata do viado, mas não ia cair bem. Vamos continuar aqui. 2 na pata do camelo. Vaza, entendeu? Por quê? Você não vai ficar apanhando da mulher, né, cara? Poxa, mas a mulher bater em você não te dá o direito de bater nela de volta. Um bater no outro não dá o direito de revidar, entendeu? Você nunca deve revidar quando alguém bate em você, seja verbalmente, seja fisicamente, entendeu? Não é direito teu, entendeu? Não reivindique esse direito que não lhe pertence. Entendeu? Existem coisas que você puxa pra si, existem coisas que você não deve puxar pra si porque não pertencem a você. Entendeu? Culpa, sempre puxe pra si. Principalmente se você for homem num relacionamento já perdurado, assim, entendeu? Enfim, vamos continuar aqui. Existem coisas que você realmente deve puxar pra si, existem coisas que você deve ser pá, não puxe pra si, entendeu? Tipo assim, vamos brigar, então vamos brigar, vem cá, então. Não, isso você não puxa pra si, entendeu? Pedido de perdão? Me perdoa, amor. Foi eu que fui o errado. Independente se você for homem ou se você for mulher, puxa pra si a responsabilidade de pedir perdão, entendeu?
Pode ser que o cara seja um escroto e te xingue um monte, mais um monte. Se isso acontecer, é questão de você ir pedir conselho para os seus pais ou para os pais do rapaz. Ou, se você for homem e a mulher está sendo escroto com você, é hora de você ir pedir conselho para os seus pais e para os pais da moça. Entendeu? Ó, como é que ela é na casa. Entendeu? Vai averiguar, entendeu? Se ela tá assim, se o relacionamento de vocês tá bom e não tem assim muitas, assim, em relacionamento sempre vai ter uma briga, uma discussão, é normal. Mas assim, se não tá extrapolando, beleza, continua ali, você na tua vida e ela na tua vida, vocês continuam a vida de vocês. Mas se começa a extrapolar, opa, eu vou perguntar pros pais dela como é que ela geralmente é. Entendeu? Aliás, isso tem que ser já visto desde o período do namoro. Entendeu? Se você já se casou e não sabia de nada disso, você se ferrou, meu amigo. Sinto em lhe dizer. Da mesma forma, se você estava namorando com o cara e não sabia de nada disso e já se casou, você se ferrou, minha amiga. Eu sinto em te dizer. Entendeu? Então, assim. Bom, vamos continuar aqui no texto. Nota do autor. A maldição sobre Adão. As marcas do governo de Satanás na terra, o suor no trabalho, a mortalidade do homem, as vestes de pele para a redenção, tipos de Cristo, o cordeiro morto na fundação do mundo. Aqui ele dá uma referência em Apocalipse 13, 8. Vamos ler aqui Gênesis 3, 17. E para Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Perceba, Deus não impôs diretamente maldição sobre a mulher, e não impôs nem indiretamente, né? Indiretamente pôs. Tá, vamos voltar aqui então. Deus só impôs diretamente maldição sobre a serpente, sobre os animais. E Deus impôs indiretamente maldição sobre o homem e sobre a mulher. Sobre a mulher ainda meio que diretamente, mas sobre o homem Deus não impôs maldição. Entendeu? A maldição da mulher seria ser submissa de uma forma pior ao marido. Mas sobre o homem, Deus não impôs maldição direta. Deus impôs maldição indireta. O que acontece? Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. Então assim, o homem mesmo não seria amaldiçoado, o homem mesmo não seria maldito, mas a terra seria maldita. Então, o homem, por consequência, também seria maldito, entendeu? Com sofrimento comerás delas todos os dias da tua vida. Independente da tua profissão, você vai ter sim sofrimento. Se você for apresentador de televisão, por exemplo, você pode pensar assim, poxa, quais são os sofrimentos que o Silvio Santos tem, né? Ele sim sofre de uma forma ou de outra, ele tem sim os sofrimentos dele, entendeu? Seja ele rico, aqui eu estou dando o exemplo do Silvio Santos, né? Mas isso serve para qualquer pessoa, seja rica ou seja pobre. Vai ter sofrimento no trabalho, entendeu? Versículo 18, capítulo 3, versículo 18 de Gênesis. Espinhos e abrolhos te produzirá, e comerás ervas do campo. Aqui a gente volta para a questão da comida. Aqui ainda não fala de forma clara sobre a idade. Mas aqui já dá para meio que ter uma noção do que a gente vai ver mais ainda para frente também. Aqui a gente já vai poder retomar essa questão. Eu já vou dar uma explicação bem boa a respeito do nosso tempo de vida.
Quais foram os alimentos que Deus impôs para o homem? Eis que vos dou toda a erva que produz semente, que existe sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que porta fruto e que dá semente. Isso vos será para mantimento. E para toda besta do campo, e para todas as aves dos céus, e para todo ser que se arrasta sobre a terra, no qual há ânimo de vida, dou toda a erva verde como mantimento. O que acontece? Acontece que o homem passaria também a comer o alimento do animal. Entendeu? E isso fez com que o homem reduzisse muito a sua expectativa de vida. Então, assim, o homem passou a morrer gradativamente, entendeu? O homem experimentou uma morte imediata quando comeu do fruto, que foi a separação, a morte espiritual. Os olhos espirituais de Adão foram fechados, não que eles estivessem abertos antes. Isso é uma coisa que eu não tenho bem certeza ainda. Igual eu já falei, eu ainda estou aprendendo também aqui junto com vocês. Mas assim, existe o corpo, a alma e o espírito, né? Deus fez os olhos do corpo, os olhos da alma e os olhos do espírito. Os olhos do corpo são esses aqui. Agora eu não tenho certeza entre os olhos da alma e os olhos do espírito. Um desses olhos é a fé. Eu tenho certeza se os olhos da alma são a fé ou se os olhos do espírito são a fé. Não, os olhos da alma são a fé, porque os olhos do espírito foram fechados. É isso mesmo. Deus fechou os olhos espirituais de Adão e só deixou os olhos da alma de Adão, que é a fé. Tá? Então vamos continuar aqui. Espinhos e abrolhos lhe produzirás e comerás ervas do campo. Isso fez com que a saúde do homem também fosse debilitada, isso também fez com que a vida física do homem fosse reduzida, né? Adão morreu imediatamente espiritualmente e gradativamente fisicamente. Entendeu? Capítulo 3, versículo 19 de Gênesis. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que retornes à terra, porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó voltarás. Olha só que coisa chocante, vamos colocar essa palavra. Olha só que coisa mais vamos ver aqui qual que foi o alimento que Deus determinou para a serpente, que no caso é Satanás. Cadê? Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Essa foi a maldição da serpente. E qual foi a maldição do homem? Porque tu és pó e ao pó voltarás. Aqui começa um ciclo. Está em 70% a bateria do celular e em 6% a bateria do gimbal. Aqui começa um ciclo. O homem volta ao pó e a serpente come o pó. Então assim, mais pra frente a gente vai ver várias outras coisas em cima dessa revelação. Tá? Vamos continuar aqui. Versículo 20 do capítulo 3 de Gênesis. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os seres viventes. Essa palavra, mãe de todos os seres viventes, eu achei muito infeliz de ser usada nesse contexto. Por quê? Porque abre margem para um entendimento errado de que Eva deu origem às árvores, deu origem aos animais e a todas as outras coisas viventes. E é por isso que eu achei essa parte aqui muito infeliz de ser usada pelo autor. Mas vamos continuar aqui. Enfim, não foi isso, tá?
Eva foi a mãe de todos os seres viventes no sentido de seres humanos, tá? Afinal de contas, ela foi a primeira mulher e ela foi quem começou a gerar filhos humanos, né? Bom, vamos ver aqui a continuação aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 21. E o Senhor Jeová, Deus, fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Olha só, uma coisa que me chama a atenção aqui. Adão pecou. Eva pecou. Tá? Vamos lá. Os dois pecaram. Deus fugiu dos dois? Não. Deus se aproximou dos dois. Tá? Quem fugiu foi o homem. Então, assim, por vergonha, toda vez que a gente peca, a gente tende a fugir de Deus. E isso não é nem um pouquinho bom, porque toda vez que a gente foge de Deus, a gente tende a pecar ainda mais. Então, assim, se você errou, se você fez qualquer coisa de errado que você tenha feito, corre e se humilha o mais rápido possível. Entendeu? Por quê? Porque se você correr e se humilhar, você vai evitar de jogar a culpa tua no colo de outras pessoas. Você vai evitar de empurrar a responsabilidade que era tua para outras pessoas. Entendeu? Então, assim, errou, corre para Deus. Errou, corre para a pessoa com quem você errou. Entendeu? Não corre dela, corre pra ela. Não corra de Deus, corra pra Deus. Se você errou, se você pecou. Entendeu? Por quê? Porque Deus sempre quer o homem perto dele. Entendeu? Afinal de contas, é criação pessoal de Deus. Entendeu? E é por isso que Deus tem tanto amor, tem tanta feição pelo homem. Pelo homem, no caso, pelo ser humano, né? Ele só quer o que é dele, para ele de volta. Entendeu? Então, é por isso que muitos crentes que se tornam crentes recentes ficam tão empolgados e tão entusiasmados e começam a sair falando muitas coisas para muitas pessoas. Vem se converter, se converta a Cristo e vem para Jesus e vem para Deus e não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque a pessoa começa a entender que Deus é o dono de todas as pessoas e a pessoa fica, tipo, sabe, empolvorosa, entendeu? Querendo que todas as pessoas venham ao conhecimento da verdade. Isso é bom? Sim. Eu não vou dizer que isso é ruim, não, porque isso é muito bom. Queria eu que todos os homens chegassem ao conhecimento da verdade. Só que existem algumas... De volta, tudo que Deus fez perfeito, o inimigo usa o homem para distorcer e para tirar a perfeição de tudo. Entendeu? Então, assim, a instituição da igreja foi algo perfeito. Deus criou a igreja de forma perfeita. Mas Satanás usou o homem para corromper a igreja também. Entendeu? Então, assim, muitas coisas que acontecem não deviam acontecer. Porque Deus permite... Não, porque o homem faz com que essas coisas aconteçam. De volta, não vamos colocar a culpa em Satanás de uma coisa que é nossa. Entendeu? Porque nós damos brecha a Satanás. E é por isso que Satanás se aproveita dessas brechas. Porque se nós não dessemos brechas, ele não teria como se aproveitar de algo que nós não damos a ele. Entendeu? Ele só vem quando nós deixamos. E isso não só com relação a Satanás, com relação a Deus também. Deus só vem quando nós deixamos. Satanás só vem quando nós deixamos. Entendeu? Então, assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Entendeu? Então vamos continuar aqui. Versículo 21. E o Senhor Jeová, Deus, fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Quem vestiu Adão e Eva? O próprio Deus. Qual foi a vestimenta que Deus usou? Vestimentas de peles. A versão que eu tenho em mãos nesse ponto acertou demais.
em não ter usado peles de animais. Deus fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Esse foi o primeiro sacrifício de Cristo. Deus tomou aquilo que era de Cristo e colocou no homem. Por quê? Porque eu creio que o homem ainda não tinha. Por quê? Porque o homem, eu creio assim, que o homem ainda não tinha carne em si. Cara, para. Entendeu? Eu creio dessa forma. O homem não era um ser 100% físico. Ele passou a ser 100% físico a partir daqui. Entendeu? A partir do momento em que Deus vestiu o homem de peles. Entendeu? Essa capa que está aqui não sou eu. É uma forma de vestir aquilo que Deus fez em perfeição. Opa! Aí, beleza? Isso é uma forma de cobrir aquilo que Deus fez em perfeição. Por quê? Porque a gente vai ver isso também. Deixa eu dar uma olhada aqui. 5% a bateria do gimbal, 68% a bateria do celular. Bom, vamos continuar aqui. Eu tô acabando já quase. Isso aconteceu na Arca da Aliança também. Não na Arca de Noé, na Arca da Aliança, tá? Deus fez o propiciatório, Deus fez a tampa para não ver o que tinha dentro. Porque o que tinha dentro representava a maldade do homem. Deus fez as tábuas da lei, que o homem foi lá e quebrou depois. Não precisava dessas tábuas, tá? O que o homem tinha que fazer era andar na presença de Deus, e o homem se rebelou contra Deus. Então Deus deu essas tábuas das leis, que depois Moisés teve que ir lá e entalhar depois, mais uma, porque ele foi lá e quebrou as primeiras. Então as segundas tábuas da lei, que não era nem para existir, mas que por causa da corrupção do homem teve que existir, que não foi do agrado de Deus fazer. Deus fez como, vamos dizer assim, um remendo para tentar corrigir o homem, tá? Tava lá a vara de Arão que floresceu por conta de murmuração, por conta de falatório. Então assim, tudo que estava dentro, o maná, que foi o alimento que Deus deu para o homem, porque o homem estava murmurando também, porque o povo estava murmurando, Deus deu lá o maná e o povo continuou murmurando mesmo assim, tá? Então assim, tudo que está dentro da arca Deus não quer ver, e é por isso que ele colocou o propiciatório e ordenava que o sangue fosse aspergido sobre o propiciatório. Por quê? Porque o sangue, na época, o sangue do animal cobria esses pecados, mas o sangue do animal não tinha poder para perdoar esses pecados. O perdão pelos pecados só vem a partir de Cristo, entendeu? Assim, a gente vai ver algumas coisas a respeito disso mais pra frente, tá? Mas é bom deixar isso bem claro já desde já. Tudo que Deus fez foi perfeito, quem corrompeu tudo foi o homem, tá? Através da culpa de Satanás. Sim, mas se o homem não tivesse dado lado, Satanás não teria como agir. Entendeu? Então assim, é culpa do homem. Entendeu? Então assim, eu creio que essas vestimentas de pele são isso que a gente tem hoje em dia como cobertura do que a gente realmente é. Não que o homem andava com todos os órgãos expostos antes e depois Deus colocou pele sobre o corpo. Não. Mas Deus colocou carne depois
porque o corpo que o homem tinha antes do pecado se corrompeu. E Deus não queria ver essa corrupção, entendeu? Então assim, Deus colocou um corpo corruptível e depois, a gente vai ver mais lá pra frente, que Deus vai vestir o corpo corruptível de incorruptibilidade, entendeu? Mas isso a gente vai ver bem mais lá pra frente. Vamos continuar aqui em Gênesis capítulo 3, o versículo 22 agora. Nota do autor. Deus evita que o homem se torne um pecador eterno e o expulsa do jardim do Éden e deixa uma marca que estará presente em todas as cortinas do tabernáculo, os querubins do Éden e a espada revolvente. Versículo 22 do capítulo 3 de Gênesis. Então disse o Senhor Jeová, Deus, eis que Adão tem se tornado como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Aqui tem uma coisa que me chama muito a atenção. O homem não foi feito para ser mortal. O homem foi feito para ser imortal, assim como todas as coisas que Deus criou. Deus não criou para serem mortais. Deus criou para serem imortais. É por isso que hoje em dia o luto é algo tão triste. É algo tão, de certa forma, até tão deprimente. Por quê? Porque a gente sente falta quando a pessoa se vai. Sabe? É algo desolador até. Assim, não tem como falar com palavras, nem com ações até, para descrever a dor que uma pessoa sente quando perde um ente querido. Entende? É algo assim surreal. Por quê? Por causa justamente disso. Deus fez o ser humano com todas as condições possíveis para se tornar imortal. E a mortalidade é algo que não devia acontecer. É algo que só vai acontecer por causa do pecado. Entendeu? E assim, hoje, se você passa por luto, você entende o motivo de você sentir tanta tristeza assim. Assim, isso que você sente é algo pior até do que tristeza. É algo tão profundo que não tem como descrever com palavras, né? Então assim, se você perdeu algum ente querido recentemente ou já faz algum tempo, saiba que o luto não era para acontecer, mas infelizmente é algo normal, entre muitas aspas, tá? Então assim, o que você tem que fazer é se perguntar se você quer sentir culpa pelo tempo que você não passou com a pessoa, ou se você quer ter alegria pelo tempo que você passou com a pessoa. É isso que você tem que se perguntar, entendeu? Poxa, eu não passei tanto tempo que eu queria com a pessoa e eu sinto muito remorso disso, não sei o que, não sei o que. Cara, não pense no tempo que você não passou com a pessoa, pense no tempo que você passou com a pessoa. Ah, mas a pessoa era um escroto, a pessoa era muito ruim, a pessoa era isso, a pessoa era aquilo, a pessoa era... E por que você tá triste então? Entende? Não que você tenha que ficar feliz pela partida de alguém, mas sabe, se a pessoa não era tão próxima de você, você tem direito sim de passar por esse momento de luto, mas eu não vejo tanto motivo para você ficar tão triste, tão deprimido assim, entendeu? Assim, de volta, você tem todo o direito de passar por esse momento de luto, afinal de contas, morte não era para acontecer. E o luto é algo que não era para acontecer também. Mas se aconteceu, infelizmente aconteceu. Entendeu? Então assim, não se culpe pelo que você não fez com a pessoa. Muito pelo contrário, se alegre pelo que você fez. Tente tirar da memória todas as coisas ruins que a pessoa fez para você.
Eu sei que é muito difícil isso, mas assim, tente se lembrar, mas sem sentir pesar, tente se lembrar sem sentir dor. Entende? Eu sei que é muito de volta. É muito complicado esse momento de luto, porque afinal de contas não era para acontecer. Mas assim, já que você precisa passar por esse momento, tente passar da melhor forma possível, entendeu? Se bem que não existe uma melhor forma de passar por um luto, principalmente se for alguém muito próximo, muito chegado a você, mas assim, tente tirar um proveito bom disso, entende? Tente se lembrar dos momentos bons que você passou com essa pessoa, entende? Assim, por mais difícil que seja, você vai acabar saindo dessa tristeza um pouco mais fácil, se você se lembrar dos momentos bons. Assim, mais cedo ou mais tarde você vai acabar se lembrando de um momento ruim que você tenha feito para a pessoa, ou que você tenha feito a pessoa passar. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Mas assim, se isso acontecer, não se culpe, porque pode ser que isso tenha sido bom para a pessoa e você não sabe, entendeu? Então assim, se você, de volta, se você está passando por um momento de luto, não era para isso ter acontecido. Mas, já que as pessoas morrem, tente passar por isso de uma forma, de volta, é complicado passar por isso de uma forma boa, mas ao menos tente. Porque a pessoa se foi, mas a tua vida ainda está aqui, entendeu? Se alegre por você ainda estar vivo, entendeu? Assim, pode parecer meio egoísta eu falando dessa forma, mas entenda, tente entender que você ainda está vivo, entendeu? Ah, mas eu queria que eu tivesse morrido e a pessoa tivesse continuado viva. Tudo bem, eu entendo esse teu desejo, mas não foi o que aconteceu. Você ainda vive, então torne a sua experiência de vida a melhor experiência de vida possível para você e para as pessoas que te cercam, entendeu? Bom, vamos continuar aqui então. Capítulo 3, versículo 23 de Gênesis. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra de onde fora tomado. Então, assim, de volta, vamos pegar de volta o momento do luto, que não era para o homem morrer. Deus fez o homem morrer? Não. Deus jamais queria uma maldade dessa para o homem. De volta, Deus criou o homem com todas as condições possíveis para que vivesse eternamente. Mas por causa do pecado do homem, Deus não permite que nós hoje vivamos eternamente. Entendeu? A nossa vida é finita até certo ponto, mas depois da morte, o que acontece é pessoal. Ah, eu acho que essa pessoa está num lugar melhor. Não vamos julgar. Pode ser que esteja. Amém. Tomara que esteja. Pode ser que não. Tomara que não. Tomara que a pessoa tenha conhecido a Cristo e tenha se entregado a Cristo de uma forma genuína e verdadeira. Não quero enganar você. Essa história de purgatório não existe. Quer dizer, até existe, mas é um lugar cheio de pulgas. O cachorro seria um bom purgatório. E quando a pessoa morre, a pessoa não vai para o cachorro. Desculpa se você acredita em sei lá, que a pessoa volte em outro tipo de animal. Não é o que acontece. Tá? Assim, se você acredita nisso, beleza. Não estou aqui para julgar você. Ah, você é errado porque você acredita nisso. Não. Não é esse o meu intuito. Mas entenda, não é o que acontece. Quando a pessoa morre. Tá? O que acontece com a alma da pessoa é outra coisa. Entendeu? Mas vamos voltar aqui.
Deus lançou fora do jardim e colocou para cultivar a terra de onde fora tomado. Aqui eu vou recapitular uma coisa que eu peguei lá no vídeo anterior, no capítulo 2, certo? Que é o que? Deus fez o homem em qualquer lugar da terra e colocou o homem no jardim, entendeu? Então o que aconteceu depois? Deus tirou o homem do jardim e colocou aonde tinha sido formado, entendeu? Então assim, pode ser que o homem tenha sido formado na África Central. Deus colocou o homem de volta na África Central. O jardim ficou onde estava lá, entendeu? Na região do Éden, que eu creio que seja a região ali do Golfo Pérsico, tá? Assim, mais pra frente a gente vai ver que Deus colocou as potestades, Deus colocou anjos como potestades do ar, Deus colocou anjos como potestades das águas, Deus colocou anjos como potestades das terras, Deus colocou anjos como potestades das árvores. E assim, quando os anjos se rebelaram contra Deus, Deus os transformou em seres infernais, certo? Também, não por vontade própria, Deus nunca quer o mal para nada, nem para ninguém, mas assim, se o ser criado por Deus se rebela contra Deus, Deus não permite que essa rebelião continue. Então o que acontece? Deus faz com que esse ser, mesmo sendo homem, acabe sofrendo consequências, entendeu? Então assim, se essas potestades do ar, se essas potestades do mar, se essas potestades da terra se rebelaram contra Deus, Deus expulsou esses seres do reino dele, entendeu? Então assim, a gente entende dessa forma que o reino de Lúcifer passa a existir, o reino do luzeiro, na verdade, né, passa a existir, e todas as potestades que Deus tinha colocado sobre todas as coisas que ele tinha criado tiveram que ser substituídas. Então assim, a potestade dos mares, Iemanjá em algumas religiões, em outras religiões a Nossa Senhora dos Navegantes, essas potestades maléficas, essas potestades diabólicas, essas potestades demoníacas, cuidam de fazer o mal nessas regiões, entendeu? Então assim, existem potestades do mar, existem potestades do mar, existem potestades do ar, existem potestades dos ventos, existem potestades das terras, entendeu? Assim, mais pra frente a gente vai ver tudo isso. Mas por que eu tô falando isso desde já? Porque a gente vai ver aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 24. E, havendo lançado fora o homem, pôs no oriente do jardim, pois no oriente do jardim do Éden, os querubins e uma espada aguda refulgente que girava por todos os lados para guardar o caminho que levava à árvore da vida. Para guardar o caminho que levava à árvore da vida. Aqui eu deixei frisado duas coisas, uma das quais eu vou explicar agora e a outra eu vou pegar mais pra frente um pouco. Que é o que? No oriente do jardim do Éden, eu vou explicar no próximo capítulo, nos próximos capítulos, e para guardar o caminho que levava à árvore da vida. Os querubins são potestades, são potentosos, eles têm poderes, os querubins. Sejam os querubins demoníacos, sejam os querubins angelicais. Eles têm sim poder. Então você está querendo dizer que o inimigo, que Satanás, que os demônios têm poder? Sim, eles têm poder. Não, mas eu já ouvi falar que é só Deus quem tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra, em todas as coisas. Sim, Deus tem todo o poder. Não quer dizer que os outros seres não tenham poder nenhum.
Mas os poderes que os outros seres têm, os poderes que nós temos, os poderes que os seres demoníacos, que os seres angelicais, enfim, os poderes que os outros seres têm, possuem, são limitados. Quando você ouve dizer que Deus tem todo o poder, quer dizer que Deus tem todo o poder. Deus tem poderes ilimitados, entendeu? Assim, parece um pouco coisa de RPG, coisa de storytelling, mas é o que nós cremos, entendeu? É o que eu creio, entendeu? Mas vamos continuar aqui. Enfim, eu estava explicando sobre os poderes das potestades, né? Principado, todo principado caia por terra. Quando você ouve falar isso, é porque é o dono de um lugar específico daquela região. Por exemplo, Deus colocou os querubins para guardar o caminho que levava à árvore da vida. Os querubins se tornaram principados dessa região, entendeu? Eles se tornaram os guardadores dessa região. O que o homem não pôde fazer, Deus incumbiu aos anjos de fazerem depois, entendeu? Que levava à árvore da vida. Não necessariamente que levava ao jardim do Éden de volta, mas assim, como a árvore da vida estava no centro do jardim, e a partir do momento que você acha as bordas do Éden, você pode chegar mais facilmente ao jardim. E uma vez que você está no jardim, você sabe a localização exata da árvore da vida. Eu creio que Deus tenha inundado toda essa região, submerso mesmo toda essa região, certo? E assim, o homem não pode mais ter acesso a essa região, entendeu? Então assim, depois de muito tempo submersa, essa região foi, vamos dizer assim, soterrada. Assim, ainda que eu creia que esse jardim é espiritual, entendeu? Só que tudo que existe no reino espiritual é manifestado no reino físico, entendeu? Então assim, Deus no reino físico, Ele colocou os anjos, esses principados, eu creio que os principados dos mares, para cuidar dessa região. Assim, quando você ouve principados e potestades, não quer dizer que seja só maligno, é benigno também. Tá? Existem principados e potestades nas regiões celestiais que são angelicais, que são vindos da parte de Deus, bons. E existem principados e potestades nas regiões celestiais que são vindos da parte de Deus, maus. Entende? Então assim, toda vez que você ouve falar em principados e potestades, não quer dizer necessariamente que sejam seres demoníacos, tá? Então assim, Deus colocou esses querubins como potestades e como principados nessas regiões do Jardim do Éden, nessas regiões do Éden, principados que têm o poder sobre as águas. E eu creio, por isso que eu falei que eu creio que o jardim, que a região do Éden ficava ali na região do Golfo Pérsico, entendeu? Então assim, a partir do momento que Deus colocou esses principados e potestades para cuidar dessa região, essa região foi inundada para não permitir acesso mais a essa região. Ainda que hoje em dia o homem possa ir para lá num num submarino, né? Mas ele não tem mais acesso direto a essas regiões, porque essas regiões foram inundadas e daí com a sedimentação foram soterradas fisicamente, né? Tudo isso no reino espiritual ainda está intacto, mas no reino físico está soterrado, está sedimentado e está sob a região do mar Pérsico. Eu não sei bem certinho como é o nome do mar, mas enfim, eu já estou quase perdendo a voz. E já cheguei no versículo 24. Já cheguei no versículo 24 e no versículo 24 do capítulo 3 de Gênesis que o capítulo em si acaba, certo?
Esse vídeo ficou muito mais longo que os demais. Mas eu vou upar ele assim mesmo, tá? Eu não vou fazer edição, eu vou upar ele na íntegra, tá? Não vou fazer cortes, eu vou upar ele na íntegra, tá? E é isso. Acabou a bateria do gimbal. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Tá? Até mais. Tchau, tchau. Eu não tô encerrando porque acabou a bateria do gimbal, tá? Eu tô encerrando porque encerrou mesmo, tá? Enfim, até a próxima.